revisão do conteúdo, tá? Para nossa avaliação sexta-feira. O que nós estudamos até agora? O que nós vimos? Lá na primeira aula que nós trabalhamos, no primeiro dia de aula. Isso, sobre as células. Os dois tipos de células. Células eucariontes e células procariontes. Vocês lembram qual é a diferença desses dois tipos de células? Uma possui robossomos e outra não. Isso, ela falou. Uma possui a caroteca, que é também conhecida como membrana nuclear. Então, a célula eucarionte possui a membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. Já a célula procarionte não possui a membrana nuclear, que separa o material genético do citoplasma. Tá? Dentro das células eucariontes, existem dois tipos de células. Vocês lembram quais são os dois tipos de células eucariontes? Procariontes e eucariontes. Os dois tipos de células eucariontes. Animal e vegetal. Isso mesmo, animal e vegetal. E qual é a diferença da célula animal para a célula vegetal? Porque uma possui parede celular. A célula vegetal possui parede celular e a célula animal não possui. O que mais? Que é uma organela responsável pela fotossíntese, que é os cloroplastos e os vacúolos. Então, são as três estruturas: parede celular, vacúolo e cloroplasto. Que são as três estruturas que a célula vegetal possui e a célula animal não possui. Para. Professora, Para. você pode pôr os conteúdos da prova? Isso que eu acabei de falar para vocês é aquela atividade que eu dei para vocês colarem no caderno. Vocês fizerem e colarem no caderno. Qual é a atividade? Eu tenho que pegar meu caderno. Vou pegar no lugar. Essa atividade aqui, ó. Então, o que vocês podem fazer? Abrir o caderno, escrever ali no quadrinho, cai na prova, pôr um post-it, colocar, cai na prova. Vai cair na prova. Tá? Tudo que eu tô falando que vai cair na prova. Aqui retomando todo o conteúdo, que na verdade é todo o conteúdo que nós trabalhamos. Tá? Então, isso daqui, tá? Essa atividade. Aí nós vimos que qual é a unidade básica que forma o nosso corpo, o nosso organismo? A célula. Então, vamos colocar aqui, ó, célula. Nós estudamos também que a célula, o estudo da célula é feito pela citologia, né, que é a ciência que estuda a célula. Célula, logia, estudo da célula. Aí nós temos um conjunto de células semelhantes entre si, que têm a mesma função, são chamadas de várias células juntas. Um conjunto de células. Tecido, isso mesmo, Natan. Tecido. Então, um conjunto de células semelhantes entre si, com a mesma função, formam os tecidos. Os tecidos é estudado pela histologia. Tecido, logia, É o estudo da célula? citologia, estudo da célula, e histologia, estudo dos tecidos. Tá? Aí nós vimos lá os 4 tipos de tecido que formam o nosso organismo: tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Então, isso aí foi toda a parte do lado do nivelamento que nós vimos. Vários tecidos, quer dizer, os tecidos vão formar o quê? Órgãos. Os órgãos. Os órgãos vão do formar sistema. sistema. Os órgãos, E organismo. sistema organismo. Sistema organismo. Então, esse é o sistema de os níveis, né? Então, a menor estrutura que forma o nosso corpo, básica, até formar o nosso organismo. Tá? Aí, nós começamos a estudar os... Sistema. Qual sistema que nós iniciamos? Digestório. Sistema digestório. Então, vou colocar aqui para nós visualizar aqui a sequência. Vai, Heitor. É tudo gravado com uma página. Sabia, ainda bem que daí vai. Olha lá. Então, nós temos aqui
Nós temos 4 processos que envolvem o sistema digestório. Primeiro, quando eu vou me alimentar, é o processo de ingestão. Depois da ingestão, nós temos a digestão. Ou melhor, temos a deglutição, a digestão e daí a eliminação. São os processos que ocorrem ao longo do sistema digestório. Vocês têm tudo aí, pessoal. É só vocês verem. Mas é mais fácil de estudar. Tá bom? Mas sem prova. Digestão, deglutição. Ela acabou de dizer que não vai ter sem prova. É verdade. Onde que inicia o sistema digestório? Oi? Na boca. Na boca. Inicia aqui na boca. O que nós temos? O que nós temos lá na boca que auxilia nesse processo? Os dentes. E aquela coisa que você aquele vídeo lá. A saliva. Na boca, nós temos os dentes, que é responsável pela digestão mecânica. Então, a digestão mecânica inicia na boca, com os dentes, com a mastigação. Lembram da prática que eu fiz? Por que é importante mastigar bem os alimentos, né? Então, nós simulamos isso. Nós simulamos aqui na aula o processo da mastigação. Pegamos o comprimido efervescente, um a gente triturou, outro a gente deixou inteiro e colocamos na água. Lembra? Sim. Qual o processo foi mais rápido? O triturado. Por quê? Porque quanto mais eu mastigo os alimentos, mais eu aumento a superfície de contato desse alimento com as enzimas digestivas. E também facilita, né, no processo depois de deglutição e, consequentemente, a digestão. Tá? Deglutição. Por isso que é importante mastigar bem os alimentos. Então, nós temos a digestão mecânica, que inicia lá na boca com a ação dos dentes. E nós temos mais na boca? A saliva. E as glândulas salivares que produzem a saliva e a língua. Não. A língua. A língua mistura o alimento com a saliva, formando o quê? O bolo alimentar. Então, lá na boca nós temos os dentes, nós temos a língua e nós temos as glândulas salivares. Que produz a saliva. E na saliva nós temos uma enzima chamada de pitialina. Então é a enzima que tem lá na saliva. E qual? Então a digestão do amido, que é um tipo de carboidrato, já inicia na boca com a ação dessa enzima aqui. Então, quanto mais eu mastigo o alimento, mais esse alimento está exposto ao contato com essa enzima para já ir ocorrendo essa digestão do amido, que já inicia na boca. Tá? Aí a língua vai misturar esse alimento, então, com a saliva, formando o bolo alimentar. Né? Vamos colocar aqui, bolo alimentar. É a mistura do que o bolo alimentar? Da saliva. Depois que eu mastiguei, eu vou fazer, então, ingerir o alimento, eu vou deglutir. Vou deglutir o alimento. Qual o próximo canal? Não, é aquele negocinho. Pessoal, a pergunta aqui. Intestino grosso. Isso, a faringe. Parabéns. Nós temos a faringe, que é esse canal aqui,
porque ele é um canal comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. E na faringe nós temos uma válvula Que fazem como chamada de glóteo epiglóteo, que vai direcionar esse bolo alimentar até o próximo esôfago, que é esse tubo longo. Tá? Prof, como que se pronuncia aquilo ali? Não. Tá perto da cena. Vitamina. Vitamina. É D-I-A-N-I-N-A. O que que a faringe é mesmo? Uma patinha. É o canal. Depois disso. Vou pagar no seu odiado. Certo? Então eu coloquei aqui que é a glóteo que vai direcionar ali o bolo alimentar. Aí eu engoli esse bolo alimentar. A partir do momento que eu já estou mastigando, o que vai acontecer? O cérebro manda mensagem já para lá para o estômago, que é o próximo aqui, para produzir o Suco gástrico. Então o estômago já fica preparado lá como suco gástrico para receber esse alimento, né? Então, estômago. Aí lá nós temos o suco gástrico. O suco gástrico ele é formado por um ácido, que é o ácido clorídrico. Vocês têm tudo isso no caderno, pessoal. Só vocês lerem lá e marcando o que está Eu não tô lendo. E a pepsina. A pepsina é a enzima que faz a digestão de quem? Proteína. Proteína. Então, o alimento, o bolo alimentar chegou aqui no estômago, ele vai se misturar ao suco gástrico e vai formar o quê? Não vai ser mais chamado de bolo alimentar, é sim de quimo. Então, a mistura desse bolo alimentar com o suco gástrico forma o quimo. Certo? E aí, no estômago, esse quimo vai ficar de 4 a 6 horas até a digestão aí, parcial aí, das proteínas. Então, a digestão dos carboidratos, no caso do amido, inicia na boca. Quando esse bolo alimentar chega no estômago, para a digestão dos carboidratos, do amido, e começa a digestão das proteínas, pela ação da enzima pepsina e do ácido clorídrico, tá? Que forma aí o suco gástrico. Depois do estômago, esse quimo vai para o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno, tá? E ali no duodeno ele vai entrar, o próprio intestino delgado produz o suco entérico, tá? Aí nós temos a ação de duas glândulas anexas. O pâncreas, que produz o suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. E vai liberar ali no duodeno. Aí esse quimo vai se misturar com o suco entérico do intestino, com a bile e com o suco pancreático e vai formar o quilo. Agora é 1 quilo, tá? O que mais Fala. Bota aí no lixo. Agora não, né? Fala. Suco gástrico, mais o bolo, não sei o que, é quimo. E o quimo mais o que para virar quimo? Mais aqui que eu tô colocando. A primeira parte do intestino delgado, então, é o duodeno, tô colocando aqui, tá? Que produz o suco entérico. Vocês têm tudo, gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui, um resumão, vocês já têm no caderno. Quem quiser copiar, fica mais fácil daí para estudar, talvez, né? Aí nós temos a ação do pâncreas. Tá
Acabou a gravação? Nós temos essa pâncreas, que produz 10. Vai ter uma caixinha. Me dá aqui o fígado. Pessoal, então aqui, ó. A maioria. Pessoal, então aqui, ó. Só para vocês entenderem. Então, o intestino delgado, tá? Então, esse alimento chega aqui no intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado, eu tenho a ação do fígado, que produz a bile. O fígado já produz a bile, só que a bile fica armazenada onde? Na vesícula biliar, tá? Não é a vesícula biliar que produz a bile, é o fígado e ela fica armazenada na vesícula biliar. Aí é liberada a bile aqui, suco entérico, mais o suco pancreático, formando quilo. Esse quilo, aí vai ocorrer vai ter o término da digestão. Então, eu vou terminar a digestão dos carboidratos que iniciou na boca, vou terminar a digestão das proteínas que começou no estômago, e aí vou ter a digestão dos lipídios, que nós não vimos. A digestão dos lipídios só ocorre lá no intestino delgado, tá? Tem aquele que é a Com a seleção, ajuda da o que é ruim, né? Que daí, o que é bom daí fica na barriga. Daí o que é ruim vai Então, daí esse quilo vai percorrer aproximadamente 6 metros do intestino delgado, onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes que foram digeridos e de parte da água, tá? Então vai percorrer todo aqui o intestino delgado até chegar no intestino grosso. No intestino grosso vai ocorrer a reabsorção da água e formação das fezes, que é o resíduo da nossa digestão, que vai ser eliminado no reto e é eliminado pelo ânus. Reto e vai fora. Certo, pessoal? Nem parece que eu tirei um Eu tenho 2.